atuar e para bendizer o nome do Senhor Jesus neste culto especial, culto de missões. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja e de já quero agradecer ao convite dos irmãos. Fomos convidados através do presbítero Augusto. O presbítero Augusto é meu cunhado, né, casado ali com a irmã Luciana, que é minha irmã, embora não pareça, mas somos irmãos, né? Acho que alguns dos irmãos, talvez pelas redes sociais, já devem conhecer as outras duas. Não tem nada a ver comigo. As três são bonitas, né? Mas graças a Deus por isso. Saudar também o pastor, o presidente deste campo, o pastor Alex Rodrigues. O pastor Alex é alguém que nós admiramos, e mesmo sem ele saber, a gente acompanha. E eu sempre comento, está ali minha esposa que é testemunha, da admiração que temos pelo Senhor, pela forma que o Senhor trabalha. Um pastor organizado, dinâmico, né? Se tem algo que o pastor Alex é bem organizado nos seus trabalhos, e a gente acompanha, né? O fuxiqueiro, como dizem, o Instagram, a gente acompanha e vê, e nós admiramos bastante o pastor Alex, sua esposa, missionária Débora. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Alegre também de mais uma vez ouvir o cantor que esteve louvando ao Senhor ali na convenção que nós participamos. Foi uma bênção, e queremos saudar aqui também a todos os irmãos, corpo de obreiros desta igreja. Que Deus continue abençoando a todos vocês, tá bom? Estou acompanhado ali da minha esposa, a missionária Adriana, meus filhos, a Helena, o Benjamin, e a minha mãe também está nos acompanhando nesta noite, e para mim é motivo de grande alegria. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, tendo em vista que nós estamos em um culto de missões. Vamos ler esse texto, Mateus 28, a partir do versículo de número 18. Mateus 28, a partir do versículo 18. Amém? Os irmãos encontraram? Vamos ler? Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em um culto de missões, mas também hoje, segundo domingo do mês de dezembro, nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia Sagrada, né? Vi que os irmãos fizeram uma passeata muito bonita hoje pela manhã. No nosso campo nós fizemos ontem à tarde, devido também à nossa agenda, tivemos que fazer ontem, mas foi uma bênção. Encerramos com uma cruzada, pregando o Evangelho. Esse dia é muito importante, né, porque nós celebramos esse dia tão especial, que é o dia da Bíblia Sagrada, este livro tão maravilhoso, né, queridos? Quem gosta de ler livros sabe que há muitos livros por aí que informam, há livros que nos emocionam, há livros que nos instruem, há livros que nos acrescentam bastante no nosso conhecimento, mas somente a Bíblia Sagrada transforma, somente a Bíblia Sagrada liberta, somente a Bíblia Sagrada conduz o homem até a pessoa bendita de Jesus e faz com que ele se arrependa dos seus pecados e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Então a Bíblia Sagrada é importantíssima para nós. Já tentaram barrá-la várias vezes, já queimaram, já proibiram, mas mesmo assim a Bíblia Sagrada continua todos os dias sendo aberta em algum lugar, e alguém vai lendo e vai sendo transformado e vai ouvindo a voz de Deus através das páginas da Bíblia Sagrada. Então nós louvamos a Deus por termos esse privilégio, né, de termos livre acesso à Bíblia Sagrada, hoje com várias traduções, de várias formas. Eu creio que todos nós temos mais de 2 ou 3 exemplares em casa da Bíblia Sagrada, pela facilidade que temos de acessar.
né? Que também venhamos usar esta facilidade, venhamos ler a cada dia, meditar e, sobretudo, aplicar a palavra de Deus no nosso coração, né? Enquanto nós temos esta liberdade, este livre acesso, leia, busque a palavra do Senhor, medita nela, como diz o salmista no Salmo de número 1, que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aí no versículo seguinte ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, medita de noite, porque ele será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo o que faz prospera. Então que nós venhamos meditar na palavra de Deus, porque ela é vida e saúde para nós. Bem, meus irmãos, mas tendo em vista que nós estamos em um culto de missões, e o texto que nós lemos, a grande comissão do Senhor Jesus, que comissiona os seus discípulos a pregar o Evangelho. Os irmãos sabem que estas palavras que nós lemos, ditas por Jesus, ele desfere essas palavras após a sua ressurreição, após ele ter vencido a morte e ter ressuscitado. Jesus aparece aos seus discípulos e vai fazer esta declaração, dizendo que tem todo o poder no céu e na terra. E quando Jesus usa essa expressão, ele está querendo enfatizar que quem está dando a ordem não é uma pessoa comum, não é uma pessoa qualquer, mas é aquele que é detentor de todo o poder no céu e na terra. Então a ordem de pregar o Evangelho, ela não partiu dos pastores. A ordem de pregar o Evangelho não partiu da liderança da igreja terrena, mas partiu do próprio Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Esta ordem maravilhosa é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: é-me dado todo o poder. E porque Ele tem poder no céu e na terra, Ele nos ordenou a pregar o Evangelho. Tendo em vista que nós estamos no dia da Bíblia, a Bíblia é esse livro que nos envia, que nos comissiona a pregar a palavra de Deus. É na Bíblia, o texto que nós lemos, é que está esta ordem de Jesus para que nós venhamos pregar. Nós que dirigimos igreja, o pastor Alex sabe disso, a gente gosta muito de sermões expositivos, de pegar um texto e ali expor os irmãos, mas eu quero, nesta noite, tendo em vista também que o nosso tempo é um pouco resumido, nós vamos fazer aqui um sermão mais temático, partindo do princípio que estamos em um culto de missões. E dentre a rápida reflexão que faremos, nós estaremos lendo alguns textos para abordarmos esse assunto de missões, que é um assunto importante e que, por incrível que pareça, às vezes, na nossa caminhada, nós meio que negligenciamos um pouco esta ordem de Jesus. Tanto é, e prova disso, que foi-se criado um culto como esse, culto de missões, onde a igreja se reúne para nós refletirmos a respeito da nossa obrigação, a respeito da missão que Jesus nos confiou. E por, às vezes, nós negligenciarmos, surgiu esse trabalho para conscientizar a igreja da obrigação que temos. Embora seja uma obrigação, ela não foi imposta por Jesus, foi uma ordem que Jesus deu, mas, como eu sempre costumo dizer, Ele não impôs. Pregar o Evangelho é uma ordem, mas está longe de ser uma imposição. Jesus não obriga ninguém a pregar o Evangelho. Mas se somos crentes salvos em Jesus e queremos obedecer a palavra de Deus, tememos ao Senhor, nós temos que assumir essa responsabilidade de levar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho ao mundo que está aí perdido, atolado no lamaçal de pecado. E nós que fomos alcançados por esta palavra tão poderosa, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, Ele nos chamou, Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, com uma finalidade. Pedro diz, a fim de que proclamássemos as suas virtudes. Então nós somos salvos com o papel também de pregar o Evangelho. Ele nos resgatou, nos redimiu, perdoou os nossos pecados, nos justificou, para que nós nos tornássemos pregadores desta palavra, proclamadores do Evangelho, anunciadores da Bíblia Sagrada, que é a voz de Deus para este mundo que está perdido.
Este livro poderoso que você é portador é a voz de Deus para o mundo que está perdido, porque a Bíblia Sagrada é quem vai convencer o homem da sua real condição. A Bíblia Sagrada, ela funciona como uma espécie de espelho para o ser humano. Todos nós que aqui estamos, eu creio que ninguém saiu de casa sem antes dar uma conferida no espelho. Olhou o cabelo, olhou como é que estava, né? Tem gente que até sorri para o espelho para ver como é que estão os dentes. Olha a roupa, olha e reolha, para não vir para o culto desarrumado. A Bíblia Sagrada, ela funciona como uma espécie de espelho para a nossa vida espiritual. E por que não dizer também social? Porque a Bíblia Sagrada, quando nós decidimos praticá-la, ela nos torna um cidadão de bem. Mesmo que não seja cristão, mesmo que não confesse Jesus como Salvador, mas conheço pessoas que não frequentam igreja, que ainda não receberam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, mas que têm uma vida pautada na palavra, e ele é visto na sociedade como um cidadão de bem, como uma mulher de bem, como alguém que tem uma boa reputação, porque a Bíblia Sagrada, ela nos norteia para seguirmos os trilhos da vontade do Senhor e faz com que nós sejamos enxergados como alguém de bem, um cidadão de bem e de boa reputação. Então a Bíblia Sagrada é o espelho que nós devemos olhar todos os dias. Primeiro, para ver como que está a nossa vida, porque ela vai revelar quem nós somos e, sobretudo, ela revela quem Deus é. E quando nós entendemos quem nós somos e compreendemos quem Deus é, nós entendemos as nossas limitações, a nossa pequenez, as nossas fragilidades, as nossas falhas, e entendemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Entendemos que sem Deus nós não podemos nada. Entendemos que sem Ele nós não podemos fazer nada, inclusive pregar o Evangelho. Não dá para pregar o Evangelho sem a presença do Senhor, porque Ele comissionou, Ele deu a ordem, mas também prometeu estar conosco. Ele dá ordem, ide pregar, ide ensinar, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não nos deixou só. Ele prometeu estar conosco todos os dias. E às vezes, queridos, nós aplicamos esta passagem que Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias. Mas você percebeu já em qual contexto está essa frase de Jesus? Olha o contexto que a frase está. Está logo em seguida, depois que ele comissiona, ele dá ordem para pregarmos, para ensinarmos, para batizarmos. Aí ele promete: mas vocês não farão isso sozinhos, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aí eu olho para esse texto, e aí todo o ser humano quer ter Jesus ao seu lado. Todo ser humano, todo crente olha para esse texto e se alegra porque tem a promessa de Jesus de estar conosco, mas esquece que a promessa é condicionada à pregação do Evangelho, ao cumprimento da palavra, à obediência à ordenança de Jesus. Você quer ter a presença de Jesus com você todo dia? Então pregue o Evangelho, anuncie a palavra, porque Ele prometeu. Se você assim fizer, cumprindo a ordem dEle, é certo que Ele vai estar contigo. É certo que Ele está conosco. Então a palavra de Deus, ela convence, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus é quem nos norteia, ela é a bússola para a igreja. E às vezes nós queremos pregar o Evangelho, nós temos o desejo de pregar o Evangelho, mas não nos preocupamos em ler a palavra. E não dá para pregar o Evangelho sem o conhecimento da palavra. Não dá para sair para pregar o Evangelho sem o revertimento da parte do Senhor Jesus, sem receber a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer assim: mas eu já tenho o Espírito Santo. Os apóstolos também tinham o Espírito Santo, mas quando Jesus comissiona eles a pregar o Evangelho, nós vamos ver que Jesus vai dar uma outra ordem. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, no versículo de número 8, Jesus vai dar uma ordem nova aos discípulos. Depois de ter condicionado eles a pregar o Evangelho, depois de ter compelido eles a irem pregar o Evangelho, batizando, ensinando, Jesus vai dizer em Atos 1:8, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que eles recebessem do alto a virtude do Espírito Santo,
que viria sobre eles, e essa virtude que desceria sobre os discípulos transformaria eles em testemunhas de Jesus. O que é que Jesus está dizendo? A ordem é para ir pregar o evangelho, anunciar as boas novas, ensinar a todos o que vocês têm aprendido, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes de irem, aguardem a virtude do Espírito Santo que vai descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. E aí nós olhamos para o contexto em que nós vivemos e percebemos que muita gente já não gosta mais de pregar o evangelho. É tanto que precisou se departamentalizar a pregação do evangelho. Criaram-se secretarias de missões. E aí, quando foi criado secretarias de missões, parece que nós descansamos e achamos que a responsabilidade de pregar o evangelho são dos missionários, é da secretaria de missões, são dos evangelistas, é responsabilidade dos pastores. Mas Jesus deixa claro na palavra, a responsabilidade de pregar o evangelho é de todo crente salvo na pessoa bendita de Jesus. Nós não podemos terceirizar isso, nós não podemos colocar essa responsabilidade sobre os demais, porque se você foi alcançado por esta palavra, você se torna responsável por ela para transmitir a mensagem. É por isso que Jesus prepara todo o cenário, Ele envia, Ele ordena para que saiamos para pregar, mas Ele diz, não deixarei vocês sozinhos. Atos 1:8, Ele diz, vocês vão receber o poder do céu, aguardem. E quando nós vamos para Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa de Jesus, porque o texto sagrado em Atos 2 diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O versículo 2 diz que de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram impactados com o poder do céu, porque o texto diz que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. Eles foram impactados pelo poder que veio do alto. A promessa de Jesus se cumpriu, agora a igreja está cheia do Espírito Santo, e a partir daquele momento, aqueles homens fazem coisas extraordinárias. A partir daquele momento, aqueles homens começam a cumprir a ordenança de Jesus de Mateus 28. Quando Jesus disse, ide, depois Jesus diz, aguardem. Sabe por que às vezes nós nos intimidamos de sair para pregar o evangelho? E nós ouvimos muito isso, alguém dizendo assim, não vou porque não sei falar. Eu não saio para evangelizar porque eu tenho medo de ser questionado. Eu tenho medo de ser perguntado e não saber responder, de não saber falar. É daí que surge a importância de meditar na palavra de Deus, porque o apóstolo Pedro diz que nós precisamos estar prontos para responder, para explicar a razão da nossa esperança. Nós precisamos nos preparar, e a maior preparação é leitura da palavra, meditação nas Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é quem vai nos dar essa autoridade para sairmos para pregar, revestidos com o poder que vem do alto. O Espírito Santo nos impulsiona. Então, como é que eu tenho que fazer? Jesus deixou o segredo, deixou uma ordem, deixou uma promessa, mas também deixou dizendo, aguardem revestimento do alto. Sabe por que às vezes nós nos amedrontamos, nós nos acovardamos? Porque está faltando a virtude do Espírito Santo descer sobre nós. Porque aquele que recebe a virtude do Espírito Santo, ele não se contenta apenas de vir para a igreja no domingo, de estar aqui todo bonitinho, alinhadinho. Ele não se contenta de não falar do amor de Deus, de não anunciar as boas novas de salvação, contar o seu testemunho por onde passar e dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que breve voltará. É o Espírito Santo quem nos impulsiona. A prova disso é que depois de Atos 2, nós vamos ver esses homens que ouviram de Jesus ide, realmente de fato cumprindo a ordem de Jesus. Não dá para cumprir esta ordenança se nós não formos revestidos com o Espírito Santo.
Não dá para sair para pregar o evangelho sem a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida. Aí você pode dizer assim: irmão, mas eu já estou cheio do Espírito Santo, eu já fui impactado com o Espírito Santo, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu não estou falando apenas de ser batizado, eu estou falando de realmente cumprir a ordem de Jesus. E biblicamente, isso não sou eu que vou dizer, é a Bíblia que diz. É o que nós compreendemos através da Sagrada Escritura, que não dá para conceber a ideia de alguém que foi revestido com o Espírito Santo, de alguém que é cheio do Espírito Santo e não prega o evangelho. Não dá para conceber a ideia de alguém que está cheio do Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo e não sente amor pelas almas que estão lá fora. Porque isso é ando de mãos dadas. Quem é cheio do Espírito Santo está provado. Atos 2 vai revelar o caráter dos discípulos depois de serem revestidos com o Espírito Santo. Aqueles discípulos acuados, medrosos, covardes, agora cheios do Espírito Santo, eles não se contêm e começam a falar do evangelho e começam a pregar a palavra de Deus. Você precisa, meu irmão, comer Bíblia, se encher da palavra, porque quanto mais você medita na palavra, você não consegue controlar a língua de não falar do amor de Cristo. Você não consegue falar com alguém sem não citar um trecho da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque você está cheio da palavra de Deus. Entenda isso, a responsabilidade é individual. Não pense que a culpa de você não pregar o evangelho vai recair sobre o seu pastor, não. A responsabilidade é individual. Se você é discípulo de Jesus, repousa sobre você esta responsabilidade e esse privilégio. Porque quando eu falo responsabilidade parece algo pesado, né? Mas pregar o evangelho, meus irmãos, é um privilégio. Não tenha pregar o evangelho como algo pesado, é um privilégio. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, nós vamos ver que a Bíblia vai falar de um homem piedoso, um homem que tinha uma boa reputação, chamado Cornélio. Ele ofertava, ele dava esmolas, era um homem desses que você vê por aí, né, que você sai para evangelizar, e alguém diz assim: não, eu já sou crente, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para a festa. Mas falta confessar Jesus como Senhor e Salvador. Falta reconhecer que é pecador e precisa de perdão, porque desta forma não irá para o céu, se não confessar Jesus. Cornélio era desta forma, mas um dia ele teve uma visão. O anjo se apresenta para ele, e o anjo dá uma mensagem para ele, diz assim: olha, manda lá na casa de Simão o curtidor, você vai chegar lá e você vai encontrar um homem chamado Pedro, e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Ele já tinha feito tudo aos olhos humanos para ser salvo, mas faltava algo. E o anjo se apresenta para Cornélio e diz assim: olha, manda buscar Pedro, porque é ele quem vai te dizer o que você tem que fazer. Isso é intrigante, por quê? Porque Deus está ali na pessoa do anjo falando com Cornélio. O anjo poderia muito bem pregar o evangelho para Cornélio. O anjo poderia muito bem falar a respeito de Jesus para Cornélio. Mas a palavra do anjo é o quê? Manda buscar Pedro, porque quem vai falar para você o que você tem que fazer é Pedro. E quem vai falar para o pecador o que o pecador tem que fazer sou eu e você. Não é os anjos do céu que irão descer para pregar o evangelho, porque este privilégio foi dado a mim e a você. Você é boca de Deus na terra, e você não pode fechar sua boca, porque esta palavra um dia te alcançou, te transformou, te libertou, te transformou em uma nova criatura, e você não pode fechar a boca e não anunciar este evangelho. É um privilégio, meus irmãos. Pregar a palavra de Deus é um privilégio. E você foi comissionado para isso. A missão nasceu na Bíblia, e a Bíblia é o instrumento que nós temos que usar para pregar o evangelho. É o nosso instrumento para falar de Jesus, falar das obras do Senhor. Em Mateus 28, os versos 19, quando ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A ordenança é para pregar, mas também para ensinar. E só dá para ensinar quem sentou para aprender, quem adquiriu conhecimento. Então nós precisamos
é meditar na palavra de Deus. Nós precisamos comer Bíblia para anunciar, porque há muita gente por aí afora, clamando, suplicando por uma palavra, e esta palavra você é portador. Esta palavra está em você, você é portador desta mensagem. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, nós vamos ver um cenário que ilustra bem a forma que Jesus tem para trabalhar, e Ele conta comigo e conta com você. Porque a Bíblia diz em Atos 8 que Filipe, o evangelista, estava em Samaria, pregando o evangelho, saindo de Jerusalém por causa da perseguição. Ele desce para Samaria e começa a pregar o evangelho. E aonde o evangelho é pregado, a transformação, a salvação, a libertação. E a Bíblia diz que Samaria é tomado por uma onda de salvação, de pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Filipe está lá pregando o evangelho, aquela cidade está sendo transformada. Mas um dia ele ouve a voz do Senhor. O anjo de Deus se apresenta para ele e diz assim: ei, sai daí e vai para o caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserto. A ordem do Senhor para Filipe foi: sai daí deste bem bom, aonde você prega e vê o pecador se arrependendo, porque é bom demais você pregar para a multidão, e depois no final da mensagem, você vê pessoas se rendendo ao Senhor Jesus, é muito bom. Aí Deus diz para Filipe através do anjo: sai daí, vai para o caminho deserto. Eu acho interessante porque Filipe faz diferente de nós, porque a ordem que Jesus já nos deu é de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho. E às vezes nós ainda questionamos, ainda nós retrucamos, às vezes nós nos omitimos, mas Filipe, que estava num cenário tão bom, Jerusalém estava em perseguição, mas ele está em Samaria, está fazendo e acontecendo, para ficar mais fácil de entender aos irmãos, o cenário que ele está. Mas a voz do Senhor é: sai daí, vai para o caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E o texto diz que Filipe não foi perguntar o que fazer lá, não foi perguntar por que Deus está mandando ele ir para lá. O texto simplesmente diz assim: e ele se levantou e foi. Porque quem entende o Deus a quem serve, ele aprende a viver na dependência do Senhor. Ele aprende a obedecer a voz do Senhor sem questionar, sem perguntar, porque ele compreende que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus. Filipe desce para o caminho. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que está vindo uma carruagem, um carro de um eunuco, mordomo-mó da rainha de Candace, da rainha da Etiópia, portador dos tesouros da rainha. Ele está vindo naquela carruagem, e mais uma vez Filipe ouve a voz de Deus dizendo: se aproxima do carro. Filipe se aproxima, e quando ele se aproxima, ele escuta que o eunuco está lendo o texto do profeta Isaías, que falava a respeito de Jesus. E quando ele se aproxima, agora eu acho interessante, porque quando a voz diz: vai para o caminho deserto, ele vai. Se aproxima do carro, ele se aproxima. Mas quando ele se aproxima, ele faz algo que muitos de nós não fazemos. Ele demonstra que ele é alguém proativo, porque quando ele se aproxima e ouve o eunuco lendo o texto do profeta Isaías, ele entende o propósito que Deus botou ali, colocou ele ali. Quando ele se aproxima do carro e escuta ele lendo, ele diz assim: entendes tu o que lês? Olha a pergunta de Filipe, sabendo aproveitar a oportunidade. Sabe por que ele sabia o texto que ele estava lendo? Porque conhecia a palavra. Quando ele ouviu o eunuco lendo, ele entendeu: está falando de Jesus. Ele está lendo o texto do profeta Isaías, que fala a respeito de Jesus. E ele pergunta: você entende o que você está lendo? E a resposta daquele homem é que no mínimo deve nos constranger também, porque hoje há muitas pessoas desta forma. A resposta dele é essa: como vou entender se não tiver quem me explique? Há muita gente aí afora que até lê a Bíblia. Há gente aí afora que tem até acesso à Bíblia, mas não compreende. Aí o Filipe está lá cumprindo um desígnio de Deus. Quem sabe ele não entendeu quando foi enviado de Samaria.
Quem sabe não entendeu quando chegou naquele caminho deserto, mas quando a carruagem apareceu e ele escutou ele lendo aquele texto, ele compreendeu que Jesus tinha um propósito ali. Assim como ele tem um propósito na sua vida, onde você está inserido. Não ache que o que acontece com você é por acaso, porque nós servimos a um Deus que não trabalha com acaso. Tudo o que Ele faz tem um propósito pré-estabelecido. Tanto é que Ele trouxe você aqui nesta noite para dizer para você, aonde você está, Ele quer usar você também como boca dele na terra. Filipe pergunta, entendes tu o que lês? O eunuco disse, não dá para entender se não tiver quem me explique. E convida Filipe para subir. Convidou ele para subir para o carro, e o texto vai dizer que Filipe começa a explanar o texto para ele. A tal ponto que o texto diz que logo mais à frente, depois de um período de viagem, eles chegam num local onde tem água. Aí o eunuco já, que ouviu a respeito de Jesus, e a Bíblia não fala o que Filipe pregou, mas eu imagino que ele tenha pregado. Olha, ele nos enviou a pregar o evangelho a toda criatura. Porque Ele salva, Ele liberta. Aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Aquele que confessar Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, vai ser salvo. Quem sabe foi essa a mensagem de Filipe, porque ele estava lendo a respeito de Jesus, a profecia a respeito de Jesus, dizendo, olha, ele foi como ovelha muda, ele foi ao matadouro. E quando Filipe começou a falar daquele texto para ele, é compreensível que chegaram a um local onde tinha água. Ele falou assim, olha, tem aqui água, o que impede que eu seja batizado? Ele compreendeu a mensagem, ele entendeu a mensagem, porque a mensagem do evangelho é simples, e só necessita que alguém fale, só precisa que nós abramos a nossa boca e falemos do Senhor Jesus. Ele disse, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse assim, é lícito, se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Desceram as águas, foram batizados. Filipe foi tomado dali e ele foi embora, salvo na pessoa bendita de Jesus. Tudo porque alguém obedeceu à voz do Mestre e deixou o conforto de Samaria e foi para o caminho deserto. Uma vida foi salva e levou o evangelho para a sua região, para o seu país. Jesus conta conosco, meus irmãos, para pregar o evangelho. Embora não tenha isso como agressivo demais, mas eu quero compartilhar isso com você. Ele não precisa de nenhum de nós. Entenda isso. Mas conta conosco. Sabe por que eu digo que ele não precisa? Porque se você não quiser, ele vai usar outro. Se você se calar, ele levanta outra boca para falar. Porque ele mesmo, em Mateus 21, esse evangelho será pregado em todo o mundo. Ele não condiciona, ele não diz assim, se a minha igreja pregar, vai ser pregado. Ele diz, esse evangelho vai ser pregado, ou você queira ou não queira, ou você fale ou não fale, o evangelho vai continuar sendo pregado. Mas que nós sejamos instrumentos poderosos, usados nas mãos do Senhor, para pregar o evangelho. Que nós sejamos como Filipe, obedeçamos a voz do Senhor. Aí você vai dizer assim, então eu vou esperar ele me enviar. Não, ele já enviou. Nós lemos Mateus 28, ide. A ordem já foi dada. Porque alguém disse assim, não, eu estou esperando Deus falar comigo para eu sair aí no campo missionário, pregar o evangelho. Eu quero ir para a África, eu quero ir para a Europa, porque está carente do evangelho. Não, ele conta com você lá onde você está. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua vizinhança. Jesus conta com você. Eu gosto sempre de contar um testemunho aonde eu passo, principalmente em cultos de missões. Eu trabalhei em uma repartição pública um tempo, e lá, como terceirizado, os meus companheiros de trabalho eram só gente boa, tudo gente boa. Mas a religião deles não... a minha chefe era da Umbanda, e a pessoa que eu era mais próxima, ela era espírita. Mas nós nos dávamos muito bem. Muito bem. E ela chegava atribulada, e eu começava a falar de Jesus para ela, falando Bíblia nela. E ela só dizia, eu falava assim, olha, tu ainda vai ser crente. Tu tem todas as características de quem vai ser crente.
Sabe por quê? Ela falava muito palavrão. A cada 10 palavras dela, 11 era palavrão. Ela era mesmo espírita fanático. Eu falei, eita, mas aqui dá uma crente abençoada. E eu falava para ela, tu vai ser crente. Ela falava, Deus me livre de ser crente. Eu jamais serei crente. Ela fazia ela me xingar. Saí da empresa, ela continuou lá. E sempre me mandando mensagem, se reclamando. E eu falava assim, entrega a vida para Jesus. Entrega o teu caminho para Ele, confia nele, tu vai ver o que Ele vai fazer. E ela sempre ouvindo a mensagem. E um dia, queridos, eu sonhei ela me ligando e dizendo assim, olha, Helder, a paz do Senhor, eu sou crente agora. Eu tive esse sonho, acordei e fiquei com aquele sonho. Eu falei, rapaz, eu vou ligar para ela só para mim tirar essa dúvida. Só que acabei esquecendo, nunca liguei. Aí um certo dia ela mandou um WhatsApp. Ela mandou assim, bom dia meu amigo. Eu, bom dia. E na hora que ela mandou o bom dia, eu lembrei do sonho. Aí depois do bom dia eu falei, tudo bem, como você está? Ela, eu quero te dar uma notícia. Quando ela escreveu, eu quero te dar uma notícia, aí foi que o sonho ficou mais fresco na minha mente. Ela disse assim, eu quero dizer que agora nós somos irmãos em Cristo. A paz do Senhor. Queridos, que bênção, né? Uma simples conversa que nós tínhamos na hora do almoço, mas aquela palavra ficou ecoando. E ela mandou uma mensagem agradecendo. Ela disse assim, obrigado porque tu não desistiu de mim. Você entende isso, querido? A responsabilidade que você é portador. Na faculdade, às vezes, alguém chega para você contando um problema, é porque ele sabe o Deus que você serve. Às vezes ele chega para você se abrindo, é esperando receber uma palavra. E você tem uma palavra para dar. Você tem a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Com a permissão do pastor, eu convido os irmãos a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração para que nós saiamos daqui conscientizados de que repousa sobre nós uma responsabilidade, mas que também é um privilégio. Você é portador de boas novas. Então não saia daqui e amanhã, segunda-feira, amanhece o dia reclamando porque é segunda-feira, reclamando porque tem problema para resolver, conta para pagar. Agradeça porque o seu nome está escrito no céu. E não se conforme apenas em agradecer. Cumpra o seu propósito. Pregue o Evangelho. Hoje é dia da Bíblia. Quem pode fazer comigo assim, levantar a Bíblia? Aí agora, quem pode se comprometer, se você tem coragem de falar, eu serei portador dessa mensagem. Olha, você disse. Comece hoje. Como que eu vou começar hoje? Você tem WhatsApp, você tem celular, você tem Instagram. Envie uma mensagem no WhatsApp, poste um story. Nós compartilhamos tanta coisa. Compartilhe Bíblia. Compartilhe a palavra. Por mais simples que seja a palavra, ela tem poder de salvar, de transformar, de libertar. Coloque a mão assim no seu coração. Agradecendo porque esta palavra te alcançou. Agradecendo porque ela te transformou em um portador de boas novas. E lembre, Ele te tirou das trevas, te trouxe para a sua maravilhosa luz. E por que Ele fez isso? Pedro diz, para que nós proclamássemos as suas virtudes. Você foi comprado, não com ouro, não com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então não menospreze isso, você foi comprado com alto preço, e Ele comprou você, transformou você, escreveu o seu nome no livro da vida, para que você proclamasse isso. Aonde você passar, proclame que você é salvo na pessoa bendita de Jesus. E como é que eu faço isso? Pregando o Evangelho, resgatando as almas perdidas lá do mundo. Assuma esse compromisso, e você vai ver o que Deus vai fazer aqui nesta região. O pastor Alex vai ter que dobrar a quantidade de assentos nessa igreja, porque não vai suportar.
Já imaginou se nesse ano de 2025, cada membro desta igreja tivesse ganhado uma pessoa para Jesus, e não só ganhado, tivesse discipulado, tivesse ensinado a ela a guardar o que você tem guardado? Já imaginou isso? Já imaginou se neste ano você tivesse pregado o evangelho como Jesus quer que você pregue? Porque quando nós pregamos, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo trabalha e salva mesmo. Só precisa que nós abramos a nossa boca. Assuma esse compromisso. O ano está findando, mas vai se iniciar um outro ano. Frutifique no reino de Deus. Glorifique o nome do Senhor com a sua vida. Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. A palavra simples, da forma que é a Tua palavra mais poderosa, Senhor. Não falei nada de mim mesmo, mas falei da Tua palavra, ó Pai. A Tua igreja está aqui, Senhor Jesus, falando contigo. E eu te peço, Pai, aonde houver um coração desejoso de pregar a Tua palavra, que o Senhor venha derramar da Tua virtude, que o Senhor venha dar poder, autoridade, lançando fora a timidez, lançando fora o medo e usando de forma poderosa e ousada, Senhor, nas Tuas mãos, para alcançar o mais vil pecador, Senhor. Que esta igreja, Pai, venha abrir a boca e anunciar o Teu evangelho, e à medida que nós venhamos anunciar o Teu evangelho, o Teu Espírito Santo que habita em nós, convença o pecador. Que o Senhor use a nossa boca como um instrumento poderoso para alcançar, meu Pai, aqueles que se encontram perdidos lá no mundo. Que o Teu nome, Pai, seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor venha nos usar de forma tão tremenda, Senhor, que até sem abrir a boca possamos ganhar almas para o Teu reino, através do nosso testemunho, através da nossa conduta, através, ó Pai, da nossa vida, que glorifique e que exalta o Teu nome. Usa cada um aqui, Senhor, usa os jovens, as senhoras, os senhores, os obreiros. Impulsiona a Tua igreja a pregar o evangelho e a anunciar as boas novas de salvação. Continua, Pai, salvando, libertando, transformando. E que o Teu reino continue crescendo neste lugar. E que o Teu nome continue sendo glorificado e exaltado. É o que eu te peço em nome de Jesus. E por fé te agradeço. Amém e amém.